Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui com mais um Sindus Talk. A gente trouxe outra comissão, agora uma comissão tanto quanto especial. Nosso episódio 54, hoje, no dia 6/6, a gente trouxe aqui nosso querido amigo Antônio de Matos Brito, mais conhecido como Britinho. É uma pessoa que entregou, acho que talvez a maior parte de sua vida se dedicou ao Sinduscom. É um prazer tê-lo aqui conosco, um dos vice-presidentes do Sinduscom, que eu garanto para vocês que tem um carinho especial pelo Sinduscom Jovem. E vocês vão ver e vão ouvir isso daqui agora há pouco. Eu, Rafael, que vocês já estão talvez cansados de me ouvir aqui, todas as terças-feiras vocês me escutam. Estou aqui para dar as boas-vindas ao nosso amigo Britinho. Britinho, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E tá falando um pouco mais da comissão do Prêmio da Construtora do Ano do Sinduscom Ceará. Para quem não sabe, é um dos maiores eventos que a gente tem todo ano, que premia e reconhece as maiores construtoras. A gente teve ano passado uma inovação, que foi o Prêmio de Arquitetura, não foi? Foi uma parceria que a gente fez com outras instituições e foi muito bacana. Então, Britinho, antes da gente começar a falar desse prêmio, que tem muita gente curiosa para entender, me conta um pouco como é que foi a tua história dentro do Sinduscom. A minha história realmente confunde com o Sinduscom. Eu sou formado em Engenharia Civil na Unifor e depois fiz MBA em Gestão Empresarial. Aí comecei a trabalhar muito cedo como estagiário e aí eu sempre fui muito dedicado. Comecei como estagiário na Master em COSA. E aí eu muito dedicado, eu ou estava em casa, ou estava na faculdade, ou estava no meu estágio, né? Com isso, eu fui, assim que eu me formei, fui entregar o convite lá para os meus diretores e me ofereceram a oportunidade de trabalhar em Fortaleza, onde eu já estava, em Salvador, em Aracaju ou em São Paulo. Aí eu achei que o melhor para a minha carreira seria realmente ir para São Paulo. E como todo cearense arrochado, né, eu fui para São Paulo, me dei muito bem. E quando eu vim embora, eu já era gerente e coordenador do escritório da Regional de São Paulo, da Master, né? Aí eu fui convidado para voltar para ser sócio de uma incorporadora, a Soplan. E aí o trabalho do incorporador tinha uma construtora contratada para fazer as obras, né? E aí eu também, na minha exigência, sempre fui muito perfeccionista. Aí foi quando eu vi a vontade de ser construtor, porque o carro ficava vendo algumas coisas que eu digo, rapaz, eu faria isso diferente e tal. Acabei virando construtor. E aí montei com os amigos a Blocos Engenharia, uma construtora que a gente formou, tem bastante engenheiro aqui no mercado e em outros estados que foram formados lá dentro da Blocos com muito orgulho. E aí, quando eu saí da Blocos, né, aí na verdade a Blocos eu fiquei um tempo, aí eu saí para montar minha própria construtora, depois voltei para dar uma ajuda lá, ajuda essa que acabou durando 10 anos, e aí quando eu saí fui tocar a Mabre, que é a minha construtora até hoje. Gosto muito da parte de tecnologia, fui um dos fundadores do Inovacom, que é um programa também de tecnologia e atualizações que você conhece bem. Inclusive, a gente vai ter um episódio somente sobre Inovacom. A gente vai estar trazendo algumas figuras bastante importantes ali dentro. Vai ser um papo muito, muito, muito bacana. Uma, quem sabe, 2 pessoas, mas ambos já passaram por essa mesa e vocês já ouviram as histórias de cada um. O Inovacom é fantástico. Começou pequenininho, hoje é uma referência, né? E aí chegamos ao Sinduscom. De fato, assim, eu digo que os meus filhos me viram crescer ouvindo falar em Sinduscom. Tem até uma história interessante que está num dos anais do Sinduscom, da época aqueles livros que fazem da gestão e tudo, no Roberto Sérgio, que a minha filha Rafaela, ela sempre me ouviu falar que eu estava indo para uma reunião do Sinduscom. E até ficar grandinha, ela entendia que eu estava indo para a reunião do Sim dos Contras. Entendeu? Então essa história foi interessante. Se meu pai vai procurar ouvir o Sim dos Contras, então é porque é uma coisa muito importante e tal.
Mas estou lá também por conta dessa dedicação há muito tempo. Na gestão do Crisanto Almeida, tá certo? De 96 a 2001, eu era simplesmente um associado, mas um associado bastante assíduo. E essa assiduidade toda me chegou a receber com isso um convite, na gestão do Carlos Fugito, um convite do nosso amigo José Carlos Gama, tá certo? Para participar com ele de uma diretoria da CII, da Comissão da Indústria Imobiliária. Inclusive a gente já falou sobre ela aqui, o Gama veio aqui com a gente, foi um episódio fantástico. Fantástico, é. E o Gama, quando ele convidou, você sabe que o Gama, se ele me chamar para pular do 10º andar de um prédio, eu pulo junto, porque aquele ali realmente sabe o que está fazendo, né? Então, se chamar, eu vou com toda a coragem, todo o prazer. Daí, da gestão do Fugita, passou a gestão do Roberto Sérgio, tá? Aí o Roberto Sérgio, a gente no Sinduscon não tem muito de que ser uma função assim marcada pela sua experiência ou especialidade, não. E caiu no meu colo para ser diretor de eventos, tá certo? E aí nesse diretor de eventos, o Roberto, muito festeiro, gosta muito é muito alegre, muito expansivo. Nós montamos aqui das edições do ENIC, tá? O ENIC, o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, em 2013, foi aqui em Fortaleza. E o Roberto começou logo com uma inovação, que normalmente o ENIC é na quarta, quinta e sexta, e na quinta-feira era dia livre. Aí o Roberto inventou de, na quinta-feira, em vez de deixar todo mundo disperso, fez uma grande festa lá no Yacht Club, né? Então, a partir desse ENIC, todos os ENICs começaram a ter essa festa também nas quintas-feiras, né? E o Roberto, para quem conhece, ele cara muito correto, muito sério, uma gestão espetacular, mas na brincadeira ele dizia que sem bebida não há diálogo. Então você imagina que por festa ele dava todo o apoio e a gente fez várias festas de prêmio da construção e tudo. Aí foi que também foi entrando a gente a trabalhar nessa área aí de festas e eventos e prêmio, né? Do que nós vamos já falar sobre o prêmio da construção. Na seguinte, isso tudo, cada gestão dessa eram 6 anos, né? Não sou velho não, mas já tenho um bocado de estrada. Experiente, digamos experiente. Assim. Aí na gestão do André Montenegro, mais um convite especial aí da nossa querida Paula Frota, querida Paulinha. E a Paulinha me chamou para trabalhar com ela na área de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. E aí foi uma época também muito bacana. Ainda hoje a gente faz alguma coisa junto. E aí um dos pontos fortes aí é o programa Qualidade de Vida na Construção. E vale mais uma infinidade de programas que, infelizmente, não são todos os associados que conhecem o que o programa Qualidade de Vida e a diretoria, a vice-presidência da Paula fazem, sabe? Porque eu sempre eu digo assim que as obras são feitas por gente. Então, a forma como as pessoas são cuidadas lá dentro do sindicato é uma coisa que nem todo mundo sabe. E às vezes as pessoas não têm nem noção, né, de como que é isso, como que funciona. Às vezes não tem até o conhecimento de que existe esse benefício. Exatamente. E é uma coisa... É uma das ações que o Sinduscon faz que também tira um pouco dessa visão, né, que o sindicato das construtoras é somente para as construtoras. E a maioria das nossas ações, elas englobam principalmente os nossos colaboradores. Sem dúvida alguma. E o PQVC, que a Paula traz aqui pra gente, ela vai estar sentada com a gente, vamos ter 3 episódios com ela. O primeiro já foi semana passada. Vocês já ouviram, então tem mais de 2, tá? Pra quem tá ansioso pra ouvir do PQVC, o PQVC vai ser o 56º episódio.
a gente vai estar trazendo e explicando mais sobre ele, para vocês terem um pouco mais desse conhecimento e ver o benefício latente que é ser associado para o Sinduscom. Um dos benefícios. Então pode fazer uma divulgação forte aí, porque realmente as pessoas precisam saber o que é que o Sinduscom faz pelas pessoas que botam a mão na massa. É realmente fantástico. E aí, Rafa, quando a gente já achou que não podia ter nenhum presidente melhor do que todos esses que eu falei, aí vai que surge o gigante Patriolino Dias, que assumiu e a gente estava junto nessa diretoria que está hoje em plena pandemia e que fez desde já, na época de pandemia, um diálogo e uma gestão fantástica com o poder público e com tudo que foi necessário, com o FIEC, com o respirador, ninguém sabia de nada, mas já estava sempre avante. Aí tinha também episódios de lives e tudo, então foi uma gestão que começou com alguns percalços, mas até hoje ele tem crescido cada vez mais, né? E me colocou aí também na diretoria com a Paula, na direção de proteção do meio ambiente, né? Como eu sou lá de Guaramiranga, gosto também da natureza e de proteger o meio ambiente, mas de uma forma que não trave o desenvolvimento. Tem que ser desenvolvimento sustentável. Não pode ser só desenvolvimento, nem pode também ser só sustentável. Tem que dar para casar os dois, né? E aí estamos nessa gestão, e aí eu digo, como se nada pudesse melhorar, aí vai que surge o Sinduscom Jovem. E aí eu vou dizer, meu amigo, vocês não imaginam onde é que vocês podem chegar, né? Contei aqui toda de onde a gente vem e tudo, mas o trabalho que vocês estão fazendo, como isso aqui mesmo, do Sindustalk e várias outras ações, é de tirar o chapéu, sabe? Vocês vão atropelar o que acontece no Sinduscom. Não vão tanto porque merecem, assim, os idosos merecem respeito e vocês vão maneirar, mas não tem limite. Vai chegar, assim, um negócio fantástico, essa gestão, o pessoal que vocês estão formando no Sinduscom. E eu, desde o início, eu me considero um mascote do Sinduscom Jovem, que aí não pode, eu sou macaco de auditório de tudo que acontece por aqui, eu tento participar. Eu posso comprovar que o Britinho foi para, se não foram todas, foram quase todas as iniciativas que a gente teve. Faltava só o Sindustalk e agora ele está aqui participando com a gente. Já aí no episódio 54, já com muito conteúdo aqui que a gente já trouxe e não podia deixar de convidá-lo. E que história bacana, a gente escuta mais uma história de mais uma figura muito importante no Sinduscom. Lembrando que todo mundo que está no Sinduscom são todos voluntários. Então a gente faz porque de fato a gente realmente gosta disso, a gente sente um amor por isso. E é com o maior prazer que a gente faz isso. E aí, Brito, a gente já entrando no assunto da comissão, que foi como você assumiu agora, como é que essa comissão ela é formada? Qual é o critério para a formação dela? Quantas pessoas são? Se elas possuem alguns parceiros, se não possuem, como é que funciona? Na verdade, o prêmio da construção não é bem uma comissão, né? O prêmio da construção é um prêmio que acontece todo ano, tá? Que no ano passado o Patrol também jogou isso no meu colo, que era muito bem conduzido pelo senhor Augusto Souza, que você conhece muito bem. Pai, conheço, faz muito tempo que eu conheço ele. Pois é. Esteve aqui conosco no episódio 52. Ele pegou nos braços desde pequenininho. Pois então me caiu nisso, ele estava já querendo uma ajuda nisso e acabou no ano passado realmente colocando isso aí para mim. Então, é uma comissão que a gente monta lá, que ela tem que ser uma comissão realmente bastante coesa e bastante, como é que se diz, que tenha muita confiança um no outro, né, para poder, porque precisa de muito sigilo
Então a gente tem que ser muito bem ter confiança nisso aí. Tá me faltando um pouquinho a palavra aqui. Em 2022, a nossa comissão foi composta por 4 membros, tá certo? Que eu digo que membro sou eu, porque as outras pessoas que estavam lá, tá certo? Da equipe operacional e que toca o Sinduscom para frente, né? A arquiteta, né? Luana, a Dalma, a engenheira, a Pati, lá do administrativo, realmente são as campeãs que dão muito conforto e a gente toca isso junto. Quanto à parceria, a gente conta com a parceria de pessoas também muito, muito comprometidas, tanto com o SESI quanto com o pessoal da Aval Engenharia para fazer as auditorias. E aí é onde eu digo que as empresas que pleiteiam, né, ser construtora do ano e prêmio da construção, realmente é um desafio muito grande, sabe? Porque as auditorias são muito, muito pesadas, muito fortes e pesadas assim no bom sentido, na verdade é tudo para fazer o que é correto e fazer além do que é correto, além do que é obrigação, né? São então, rigorosas, digamos assim. Rigorosas, criteriosas. Mas assim no Brasil, assim, as legislações e relações trabalhistas e tudo também é muito exigente. Então você tem que fazer além da obrigação. E aí onde as empresas vão se destacando e o Ceará é muito exemplo disso, né? Então, só para o pessoal entender, quando o Sinduscom ele divulga a construtora do ano, antes dessa divulgação houve todo um processo para poder definir qual que seria a construtora do ano, correto? Você não tem noção. São horas e horas e horas de auditorias e de trabalho e de checagem disso tudo, sabe? Então, essa questão do prêmio, elas são várias etapas, tá certo? Vai desde da inscrição, quando é divulgado para... Qualquer construtora pode se inscrever ou somente associadas? Não, associadas. Né? Maravilha. As empresas associadas. E aí tem várias etapas. Vai desde a inscrição, aí a parte de documentação, auditoria propriamente dita, aí depois a checagem, né, do que a gente recebe todos esses checklists, né, preenchidos e tudo para a gente analisar. E é realmente um verdadeiro vestibular. É um aprendizado contínuo, né? Contínuo. Quem tá digamos assim, ensinando ou conferindo, ele também aprende um bocado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Show, maravilha. E aí você falou que a Aval ela dá um suporte, né? E como é que são essas ferramentas? O que é que se é avaliado nesse processo? Tá? Lembrando, pessoal, qualquer construtora associada ela pode concorrer ao prêmio. Claro que ela vai ter que fazer a inscrição, vai ter que preencher todo o formulário, vai ter que atender alguns requisitos. Existem alguns requisitos mínimos, Brito, ou basta ser associado? Não, tem que ser associado e existem os requisitos em relação às obras, né? Por isso que essa parte documental ela é muito bem analisada, porque tem que ter todas as obras, tem que estar escritas, né? É uma coisa interessante, a empresa é avisada às 17 horas do dia anterior da auditoria. Então não tem muito como preparar, pode ser auditada qualquer das obras da empresa. Então não é a obra do ano, é a construtora do ano, tá, pessoal? Construtora do ano. Então, ela pode se você tem um canteiro, talvez fique mais fácil de você fazer o controle, porque só tem aquele. Mas você também que tem vários canteiros pode... Mas também, porque também um critério concorrer. De volume de obra ele também é considerado, sabe? Ela é uma nota a ser avaliada. Nota, Então são várias notas, vários pesos que depois eles entram numas fórmulas, tá certo? Que são justamente aquelas ferramentas e os programas que aí vocês contam com o apoio do pessoal da Aval, né? Não, na Aval ela entra como auditoria. Então a Aval ela que faz a auditoria completa. A Aval não tem noção Legal. de quem está pontuando, nem de quem está ganhando. Inclusive a gente pede
para as auditorias, tanto na consultoria, no caso da Aval, que fez ano passado e já fez alguns outros anos, e do SESI, é que seja sempre o mesmo auditor. Para todos usar o mesmo critério. A mesma régua ali, para não ter e tal. Então, eles fazem esse nivelamento aí, dá certo, e sai. Aí nós pegamos essas notas e essa pontuação e esses pesos. Aí tem raízes quadradas, redondas, retangulares, de todo jeito para poder chegar no número. No número. Como sempre, então, os engenheiros sempre trazendo um número, porque o número não tem como discutir. Então realmente é o número. E aí, talvez o associado ele fica com aquela, digamos assim, uma pulga atrás da orelha, principalmente empresas que estão chegando aqui. Vai se ter uma auditoria, esses dados vão ser levados para o Sinduscom. Como é que você pode passar para o associado essa tranquilidade que esses dados eles são únicos e exclusivos para uso interno, para essa finalidade, e eles não saem dali. Então você que está colocando a sua empresa à disposição do prêmio, você pode ficar extremamente tranquilo. Não é isso? Então tem todo um sigilo, tem todo um cuidado, as obras elas são tratadas com anonimato. Os relatórios eles são divulgados depois para dizer que assim, esse aqui teve essa nota, mas claro, sem os nomes. Como é que é feito isso? Ou só é divulgado o primeiro lugar? Na verdade, ainda mais agora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso já é uma obrigação, ninguém pode também estar divulgando isso. E os checklists também, que é a maior ferramenta de captação das informações do prêmio, tá certo? Eles também não são nem entregues para a consultora. O auditor chega lá com o checklist, faz as perguntas que precisa. E é por isso que às vezes a gente fica constantemente mudando e atualizando esse checklist, porque tem o cara não pegar a manha do sistema. Tem empresas que já vão tentando pegar a manha, os papa-prêmio aí querendo, né, como uma verdadeira auditoria de ISO 9000 e tal. Então é bem animado. Então a gente fica mudando para ver se isso não cai numa rotina que fica ali muito batida. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não, de jeito nenhum. Então todo ano tem uma surpresa, digamos assim. Todo ano tem. Então é novo para o que está participando há 10 anos e é novo para o que está participando há 1 ano. Exatamente. Pessoal, então quem ainda não está participando, esse ano vamos ter também de novo o prêmio da Consultora do Ano. E se você nunca participou, lhe faça um convite. Depois eu acredito que o Brito também vai fazer um convite pessoal para você que tem interesse. E que fique tranquilo, porque você vai estar disputando de igual para igual. Claro que quem já tem um ISO 9000, que já participou por outras auditorias, vai ter uma vantagem por já ter experienciado esse processo. Mas as perguntas todos os anos elas mudam, a forma também muda. E isso é muito bacana, para até dar chance para todo mundo, né? É assim, até trouxe uma porção de coisas dos critérios e do que é que se analisa. Se você puder falar. Mas não é assim. Fale para. Assim, só da parte, se você pegar assim, da parte documental, né? Que você pega todas essas coisas das inscrições. Aí nós vamos ver desde pontualidade de obra, e não é só dizer se fez e entregou no prazo, a gente pega contrato de venda, vê para quando foi prometida a obra, vê quando é que foi expedido a BITS, vê tudo isso, sabe? Uma conferência geral. Geral. O que mais que o Sinduscom avalia? Aí, assim, a questão de segurança do trabalho com o SESI, né, muito rigorosa, né? Gestão de qualidade. E aí tem assim, as participações nas ações do Sinduscom, pontuam, né, para as empresas que estão sempre presentes lá, que participam também do cálculo do custo unitário básico, o CUB. Isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente faz até um apelo aqui, porque o CUB é usado para diversas finalidades. E, às vezes, não são todas as empresas, aliás, tem poucas empresas hoje que estão divulgando, né? fornecendo subsídios para poder fazer o CUB, né? Às vezes a gente sai repetindo alguns preços, algumas cotações que já deveriam estar diferentes. O mercado hoje está muito dinâmico para isso, né? Inclusive, uma das comissões que a gente trouxe foi a comissão de pesquisa. Tá? A gente já tem um episódio, se você puder voltar lá. Comissão de pesquisa, que é junto com o Serginho Macedo, perdão. Comissão de pesquisa, que é junto com o Sérgio Macedo,
Ele esteve aqui conosco, explicou como que funciona e falou, inclusive, da importância das construtoras fornecerem esses dados, né? Esses dados são tratados, também são tratados com sigilo. Você pode ficar tranquilo, isso é para o mercado entender, você saber como que está o mercado, se você está no meio, se você está acima, se você está abaixo, quer que seja ele um indicador. Isso é extremamente importante para saber se a gente está fazendo certo. Saber se a gente está indo no mesmo sentido, se não tem ninguém ali indo por outro sentido. Poxa, às vezes o cara está indo por outro sentido e está dando certo. Por que a gente também não dá uma guinada para esse lado? E vamos todo mundo crescer junto, que eu acho que é o principal benefício de você se associar a esse compartilhamento de ideias. Que é o InovaCo, ele faz só isso. Ele faz. Não é só, tá, pessoal? Eu digo que é só isso, porque é uma atividade que é extremamente importante, né? Mas compartilha tudo. O compartilhamento é sensacional. Isso é uma característica do Ceará. É impressionante. Aqui a gente está sempre aberto. Se quiser fazer um benchmark numa obra. Eu também tive uma época nessas histórias de Sinduscon que a gente... Eu estava na frente de fazer missões técnicas e de visitas a obras. A gente foi em cada obra icônica, e como hoje também tem muitas aí, e os associados, né, deixam as obras franqueadas para ser visitada por InovaCom, pelo Sinduscon Jovem também tem feito muitas missões disso, fábrica de cimento, fábrica de tudo no mundo aí. E agora uma pergunta assim, uma curiosidade. Já teve algum empate técnico? Não, nunca teve empate não, mas é porque também é muito difícil de ter um empate, sabe? Mas já teve aquele que ficou assim muito próximo? Teve, próximo teve, porque aí vai nas casas decimais, das fórmulas e tudo e tal, já teve, mas empate é praticamente impossível, sabe? Teria que ser uma combinação muito... Porque pega a nota, da nota ela tem um peso, desse peso, dependendo do item que for, ele é mais relevante, aí entra toda numa fórmula para dar mais importância o que é importante, e assim por diante. Então, empate não. Mas a disputa é muito acirrada, é bem acirrada e já tiveram empresas bem Então, se bem você próximas. pudesse fazer 2 convites para quem está assistindo e ouvindo a gente. Para participar da comissão e contribuir. E o outro para, de fato, participar da construtora do ano. Como é que você faria para quem está ouvindo a gente? Olha, eu diria que isso é também como no esporte, né? Não é só vencer, tá? O prêmio, só em participar do prêmio, tá? Já é uma verdadeira consultoria. A gente recebe alguns feedbacks de empresas que entram para o prêmio para fazer uma checagem de como é que ela está na foto. Às vezes ela não está nem indo para vencer, digamos assim. Existe aquela vontade, todo mundo quer, mas ele não seria, digamos assim, o objetivo principal. Mas bacana. Aí o prêmio ele é quase como uma certificação, né, de uma ISO e tudo mais. Então essa é uma consultoria, tá certo, que é feita com todo o critério e o feedback que as empresas recebem no final, cada uma recebe o feedback, não para dizer o que é que foi a intimidade das análises do prêmio, mas ela recebe de onde é que ela foi forte, onde é que ela foi fraca e tudo mais. Então ela recebe tipo um relatório resumindo mais ou menos como é que foi? Verbal, né? A gente conta tudo, conta como é que foi a empresa e tal. Assim, tem algumas... E para participar, a empresa precisa gastar alguma coisa? Nós, assim, no ano passado, nós resolvemos fazer uma pequena contribuição, porque esse prêmio ele tem uns custos muito altos, tá? De auditoria e de pesquisa, de SESI, de consultores e tudo. Então, tem uma taxa de inscrição, tá? Quanto que é a taxa? Quanto que foi a taxa no passado? No ano passado foi R$3.000, tá? Pessoal, R$3.000 para uma auditoria é de graça. É de graça. E é na construtora inteira, não é só em uma obra, porque às vezes da construtora. Você constrói e tem SPS, então normalmente a auditoria é por obra, porque o financiamento é individual, então ele tem que fazer a auditoria individual, e aí ele vai te cobrar 5, 6 por obra,
no Sinduscon. Não, sem dúvida. Eu digo assim que é uma contribuição, um investimento que você já recebe ali, meio que na primeira visita já tem um retorno. Não, realmente é simbólico. Já teve anos que isso foi revertido, ou então foi inscrições em cestas básicas e tal, mas de fato, ano passado, né, depois de pandemia e tudo, e a questão dos custos, foi essa inscrição que não é nada relevante para uma empresa que está para ter essa consultoria e pleitear um prêmio tão cobiçado como esse, que vai para o marketing, vai para tudo. É realmente uma coisa muito... E como a gente já está aqui se caminhando para o encerramento desse episódio, muito triste ter que dizer tchau, mas se você pudesse fazer uma consideração, um chamado, um aviso para quem está ouvindo a gente, o que é que significa o Sinduscon para você? E que você pudesse passar uma mensagem para o ouvinte da gente, ou um convite, para que ele esteja mais dentro do Sinduscon e conheça esse universo que é o Sinduscon. Foi o seguinte, por essas e outras, por um Sinduscon jovem, por um trabalho como esse, por um programa como esse, tá certo? Que o Ceará e o Sinduscon Ceará está anos-luz na frente de muitos estados do Brasil. Tá certo? Não é à toa que agora, recente, foi aclamada a nova gestão da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que congrega todos os Sinduscon do Brasil, e o Ceará foi contemplado com 2 vice-presidências. Então, o Sinduscon Ceará é muito respeitado quanto a isso, tá certo? O nosso querido amigo Gama também já foi da Conju, ainda hoje está saindo agora. É o presidente, né, da Conju. Da Conju, né? E o Patriolino também ficou com a vice-presidência. Né? Ele e o Clausen. O Clausen ficou na área de obras de interesse social. Então, o Ceará tem muitos valores, né? E do Sinduscon Jovem também vai sair muita gente para assumir essas... já teve uns que já saíram e já estão contribuindo bastante, né? É verdade. Então... E aí, quanto à questão do prêmio, é realmente uma coisa que ele está aberto a todas as construtoras, tá certo? A gente sempre está tentando renovar e tudo para não cair uma vala que seja assim, que tenha algum tipo de desigualdade, tudo. Então, tanto é que pode ser construtora grande, construtora pequena, e os critérios, eles são os critérios do que é fazer o certo, do que é fazer o errado. Então, não tem muito segredo, não. É se inscrever e correr para... Maravilha. E quem quiser se inscrever, a quem procura, como é que faz? Esse ano a gente ainda não abriu as inscrições, tá certo? Certo. Já tá na hora de fazer isso, Uhum. Começar a fazer isso. E aí o Sinduscon está sempre aberto e tem uma equipe sempre maravilhosa, esperando e aberta, sabe? Quando ligar para lá, se falar com primeiro telefone que atender, já vai estar sabendo o que é e como é que é o prêmio para quem orientar. Então, maravilha. Então, o que eu posso dizer para você que está ouvindo a gente, siga o Sinduscon nas suas redes sociais, que lá é o nosso principal canal de divulgação. Existe um mailing também no WhatsApp, se você quiser receber as informações pessoalmente, também existe essa oportunidade. Mas não deixem de seguir principalmente o nosso Instagram, que lá todo dia tem informação relevante para o mercado. Tem os avisos do podcast, que todas as terças-feiras, 7 e 7 da manhã, se você abrir 7 e 8, você já consegue ouvir. No caminho para o trabalho, ali você está indo para a obra, já vai ouvindo, já vai aprendendo uma coisa nova. São episódios rapidinhos, de 30 minutinhos. Às vezes tem um outro que passa um pouco, mas eu garanto para você que esses mais longos você não vai se arrepender de ter ouvido nenhum minuto deles. Então, pessoal, Britão, te agradeço por ter aceitado esse convite, por ter topado esse desafio, pelo trabalho que você dedica ao Sinduscon. Nós, como empresas, como jovens, somos extremamente gratos, porque se nós estamos vendo isso é porque alguém está fazendo e você faz parte disso. Fica aqui meu agradecimento, e se você puder dar suas considerações para a gente poder
na próxima semana trazer uma convidada especial, que ela já veio semana passada, mas semana que vem tem de novo. Aqui vai ter sempre gente especial. Eu não sou engenheiro, não é muito de microfone, de câmeras, mas eu confesso que me dava uma inveja branca de não ter participado ainda do Sindustalk, né? Eu vou ver como eu me saí na terça-feira, quando for ao ar, mas foi uma satisfação muito grande, você realmente deixa a gente à vontade. Já passou por um sufocozinho no começo, mas hoje você está um verdadeiro entrevistador. Hoje a gente vai aprendendo. Assim, é aprendizado. A curva do aprendizado, todo mundo vai aprendendo. Às vezes eu fico assim, não, eu vou ouvir o primeiro episódio que eu falei lá. E é muito bacana a gente ver essa evolução e também das pessoas que estão sentando com a gente também vê que as pessoas estão ficando mais engajadas, que estão entendendo a oportunidade e a importância de estar compartilhando informação. E principalmente o nosso ouvinte que está sempre ouvindo, sempre contribuindo, manda mensagem, tira dúvida, a gente chega, encaminha a mensagem pro convidado, o convidado responde, a gente repassa para a pessoa, às vezes tem até essa ponte direta. Então isso aí é muito, 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 muito bacana. Legal. Então, Britão, mais uma vez obrigado. Espero lhe ver mais vezes aqui nessa mesa. Quem sabe pra gente fazer um chamado pro Prêmio da Constituição ou até trazer o evento em forma de podcast para poder levar pro associado e pro não associado, para que ele ficar aquele gostinho assim, caramba, era pra ter me associado, eu vou me associar agora. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Próxima terça-feira, 7h07 da manhã, como sempre. Não vou dizer sempre foi, mas vai permanecer por um bom tempo. 7h07 da manhã, um novo episódio para você, um novo conteúdo e muita informação. Então, se você gostou desse episódio, comenta, curte, compartilha, principalmente com aquele seu amigo construtor que você sabe que ele ainda não é associado e sabe que ele tem um potencial gigantesco para estar participando do prêmio da construtora do ano. E quem sabe a gente tem uma surpresa nesse ano e ver talvez construtoras que nunca participaram da competição, quem sabe ganhando essa competição, né? Então isso aí é muito bacana e muitíssimo obrigado, Britinho, mais uma vez. Então, pessoal, terça-feira, 7h07 da manhã, eu estarei aqui novamente com mais um episódio do Sindustalk. Valeu!